Meus queridos e minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o Felipe Castanho, seu professor de História, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a relação entre saúde, doença, história e direitos humanos. Vamos lá? Quando a gente fala de doenças, né, ela faz parte, a doença em si, né, as doenças, melhor dizendo, é um elemento que faz parte da história da humanidade, infelizmente. Assim como também, positivamente, a cura também faz parte. Mas a doença está ali e ela marca momentos históricos, ela inclusive molda momentos históricos quando a gente percebe, por exemplo, que a Baixa Idade Média, né, a crise da Idade Média, um dos motivos da crise da Idade Média foi uma doença, sobre a qual nós vamos falar melhor daqui a pouco. Então a doença ela é um ponto importante na humanidade e que na história da humanidade, em que ela molda, não no sentido de que ela deveria acontecer, de que eu estou torcendo para a doença, pelo contrário, mas ela é importante porque ela ajuda a moldar determinados momentos da história da humanidade. Quando a gente pensa, né, em doenças que marcaram a história da humanidade, nós temos agora recente, né, do ponto de vista histórico é recente, em 1917 nós tivemos, né, a chamada gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola, que inclusive foi muito lembrada pelos jornais, pelos professores, né, ao longo do ano passado, com o desenvolvimento da pandemia do coronavírus. Mas eu quero conversar com vocês sobre uma doença específica que abalou a Europa e que dizimou cerca de 1/3 da população europeia durante a Idade Medieval, ali no século XIV, principalmente. Mas ela não se restringe porque a gente vai tendo picos, né? Ela não desaparece totalmente, já que você não tinha cura, que foi a chamada peste negra, ou pode ser chamada de peste negra, ou peste bubônica, enfim, ou a peste da Idade Média. Tem vários nomes, né? Cada um tem específico, mas o nome científico, né, do que causa, né, a doença da peste negra é a Yersinia pestis, okay? Que era transmitida não necessariamente através dos ratos, mas com as pulgas que estavam nos ratos, e essas pulgas, esses ratos eram transportados nos navios, e assim essa doença ela foi trazida do Oriente Médio, sobretudo no momento em que você está tendo uma revitalização do comércio ali na Europa com outras regiões do globo, e essa doença vai dizimar cerca de 1/3 da população, muito porque os homens não sabiam como tratar, como curar a peste negra. A peste negra ela recebe esse nome porque ela causava infecções que ficavam negras, né? E gerava também o chamado bubons, né? Bubons, que por isso o nome de peste bubônica também é comum. E não se tinha cura. A peste negra ela faz parte tanto da história, mas também do imaginário daquela época da Idade Medieval, com os médicos que tratavam seus pacientes com aquelas máscaras com bico de pássaro, com um chapéu bem característico. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ela vai marcar muito a história da humanidade e o imaginário que se tem sobre a Idade Medieval. Ela era causada, obviamente, porque você não se tinha o tratamento correto, não se sabia tratar corretamente. Imagine vocês, por exemplo, que os médicos que tratavam seus pacientes, que usavam essa máscara, esses chapéus e as roupas cobertas de cera, eles acreditavam que eles enchiam o bico de pássaro cheio de ervas, e a partir do momento que eles acreditavam que a doença era passada também por miasmas, né, ou seja, o ar envenenado, essas ervas o ar entrava pelo bico do pássaro, passava pelas ervas, que purificava esse ar, e aí ele não era contaminado. Obviamente a gente sabe que, enfim, mas era uma das formas que os médicos tentavam evitar, né? E foi uma doença terrível, que rompeu com muitos paradigmas. A morte ficou em voga naquele mundo medieval,
porque com a peste negra a morte chegava para todos indiscriminadamente, ou seja, você podia pertencer, ser um membro do clero da Igreja Católica, da Igreja Católica, perdão, você podia ser pobre, enfim, a doença chegava para todos e demonstrava o quanto a morte ela era universal dentro daquele reino. Mas, apesar disso, da morte da peste atingir nobres, plebeus, camponeses, pessoas pobres, ricas, enfim, naturalmente as pessoas que mais sofriam eram as pessoas que tinham as piores condições sanitárias. Toda a Idade Medieval ela tinha uma condição sanitária que não era ideal, óbvio. Mas os mais pobres sofriam mais com isso, não tinham onde se refugiar, não tinham direito a tratamento, muitas das vezes eram isolados em guetos, vamos colocar assim, dentro dos feudos. Então, era uma situação dentro dos burgos, né, melhor dizendo, e era uma situação realmente que os pobres eram os mais atingidos. E aí nos traz a peste negra, ela nos traz exatamente uma relação muito forte em que existe entre a doença e a saúde, porque adoecer faz parte da humanidade. Todo indivíduo ele adoece, mas é garantia com o desenvolvimento dos direitos humanos que todo indivíduo também tem direito à saúde, ao tratamento, à cura, se houver para a doença. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós temos que oferecer a cura para qualquer que seja o indivíduo. É assim que nós evoluímos e nos tornamos seres mais civilizados, vamos colocar assim. Então, e por isso, a saúde ela é um componente dos direitos humanos e no caso do Brasil, por exemplo, a saúde é garantida por lei. Por isso nós temos um sistema único de saúde, mas o artigo 196, que eu não vou saber ele de cor, mas vou colocar ele aqui para vocês, o artigo 196, ele garante o direito à saúde a toda a população, porque é uma forma de você garantir que tanto pobres quanto ricos, enfim, independente de raça, independente de gênero, todos têm acesso à saúde que lhe é devida, ok? Bom, essa é a relação que existe, que eu queria construir com vocês, para vocês verem o quanto a doença, quanto mais desigual é uma sociedade, como era a sociedade medieval, em que ela era dividida em estamentos, né, com os grupos, né, a gente tinha o clero, a nobreza e os trabalhadores, né, os oratórios, belatórios, laboratórios. Quando a gente uma sociedade extremamente desigual, normalmente os mais fracos socialmente sofrem mais com as doenças. E não é isso que visa os direitos humanos. É que todos possam ter esse atendimento, o direito à saúde de forma igualitária. Infelizmente, mesmo com o direito hoje garantido por lei, não acontece no nosso país e a gente tem visto isso na pandemia, quando nós temos estatísticas, dados que mostram que os pobres e até os negros sofrem mais a pandemia, existe um quantitativo de vítimas maior dentro desses grupos. Bom, galera, era essa relação que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abraços, fiquem em paz, fiquem bem.